O objetivo dessa aula será entender as etapas do tratamento de água. É importante ressaltar que nós não precisamos memorizar essas etapas, apenas entendê-las. A primeira etapa do tratamento de água é a captação da água das suas fontes. Então, a água ela tem que ser captada, por exemplo, de lagos, rios, nascentes ou poços subterrâneos. Essa água ela tem que sair dessa fonte e chegar até a estação de tratamento. Nessa imagem aqui, nós temos um rio e nós temos essa tubulação que vai fazer o bombeamento. Ela vai puxar a água desse rio e levar até a estação de tratamento. Então, essa é a primeira etapa, buscar a água da fonte e trazer ela até a estação de tratamento. Assim que a água chega na estação de tratamento, a primeira coisa que acontece é que essa água ela recebe um composto químico chamado sulfato de alumínio. Para entender a ação do sulfato de alumínio, nós precisamos de conceitos que foram estudados lá no primeiro ano, mas que nós vamos ficar revisando eles várias vezes porque eles são muito importantes para todos os conteúdos que virão a seguir. Então, essa representação aqui, Al2SO4,3, é a fórmula do composto sulfato de alumínio. Para entender como o sulfato de alumínio age, nós temos isso aqui. Isso é uma representação de uma reação química. A representação de uma reação química chama-se equação química. A equação química tem fórmulas, que estão aqui, fórmulas moleculares. Aqui é a fórmula do sulfato de alumínio. Aqui você tem a fórmula do cátion alumínio. E aqui você tem a fórmula do ânion sulfato. Na equação química, e aqui são duas equações, você tem do lado esquerdo da seta os reagentes e do lado direito da seta os produtos. Então, a primeira etapa, nessa equação, ela tem o seguinte significado. O sulfato de alumínio, esse S significa que ele está no estado físico sólido, ele é adicionado na água, no estado físico sólido. Ele reage com a água e é dissolvido, então esse AQ significa aquoso, significa que ele foi dissolvido. O composto sulfato de alumínio ele é quebrado em alumínio com 3 cargas positivas, esse 3 mais aqui significa que tem 3 cargas positivas. Quando uma espécie ela tem carga elétrica, como nesse caso, ela é chamada de íon. Então, essa espécie tem carga positiva, é um íon. E o outro pedaço do sulfato de alumínio, que é esse aqui, SO4, que é o íon sulfato, ele tem 2-, ele tem 2 cargas negativas. Então, ele também é um íon. Então, essas duas espécies são íons. O AQ significa que elas estão dissolvidas em água. E íons com carga diferente têm nome diferente. Um íon com carga positiva, que é esse caso, é chamado de cátion. Esse íon com carga negativa é chamado de ânion. Então, a primeira etapa é joga-se sulfato de alumínio na água, o sulfato de alumínio é dissolvido, ou seja, as suas espécies são quebradas, o alumínio e o sulfato. Na segunda etapa, esse alumínio que está dissolvido em água, ele reage com outro íon, que é o OH-, que é conhecido como hidróxido ou hidroxila da água. Então, ambos estão dissolvidos, AQ, dissolvidos, só que a reação do alumínio com esse íon hidróxido, ele é um íon, como ele tem carga negativa, ele é chamado de ânion, forma um novo composto que está no estado sólido, que não está mais dissolvido, que é chamado de hidróxido de alumínio. Como é a reação de hidroxila, o hidróxido, com alumínio, o produto formado aqui é o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio é sólido, ele não está dissolvido,
e ele tem um aspecto gelatinoso, como um gel ou uma gelatina. Esse composto ele é capaz de grudar partículas e materiais que estejam misturados com a água, mas que não estão dissolvidos. E começa a formar esses flocos que estão aqui. Então, esses flocos formados por hidróxido de alumínio grudam partículas e materiais que estão misturados com a água, e isso ajuda a limpar, a começar o processo de limpeza da água. Aqui tem uma série de imagens que mostra isso. Você tem uma água suja onde foi colocado o sulfato de alumínio. Através dessas reações aqui, se formou o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio forma esses flocos, que estão aqui. E se você deixar, então, esse recipiente em repouso, o que vai acontecer é que, pela ação da gravidade, esses flocos vão cair para o fundo. E se depositando no fundo, a água que está acima, ela está mais limpa. Dessa mesma forma, a próxima etapa é justamente deixar esses tanques em repouso, e essa etapa é chamada de decantação ou sedimentação. Decantação é simplesmente deixar com que a gravidade puxe essas partículas para o fundo. Então, depois de adicionar sulfato de alumínio e formar aqueles flocos, essa água é levada para tanques onde ele fica em repouso e a ação da gravidade age sobre esses flocos e leva todos esses flocos para o fundo. Então, a água que fica aqui na superfície, ela está livre daquelas impurezas que foram grudadas pelo hidróxido de alumínio. A próxima etapa vai ser puxar essa água que está mais limpa para outros tanques, e esses outros tanques vai ocorrer o processo de filtração. Nesse processo, o que vai acontecer? A água ela vai ser atravessada por filtros que compõem 3 camadas. Uma camada de carvão ativado, uma camada de areia e uma camada de pedra. Esse filtro, ele simula o solo. O solo, ele basicamente é composto por terra, por areia e por uma camada de pedras, que é uma camada de pedregulho. Quando a água da chuva cai, ela penetra sobre o solo e ela é filtrada por essas camadas. Então, de forma semelhante, esses tanques de filtração, eles simulam o que acontece na natureza. Nesse caso, essa etapa é para remover as partículas que não foram removidas no processo em que se adicionou sulfato de alumínio. Então, no processo de filtração, você remove as partículas ainda menores que não tinham sido removidas anteriormente. Depois dessas etapas, já basicamente não tem nenhum material particulado na água, mas ainda existem micro-organismos na água. Lembra, existem bactérias, por exemplo. E aí, nessa etapa, a próxima etapa é a desinfecção. A desinfecção ela é feita adicionando cloro na água. Você adiciona cloro para poder destruir bactérias e micro-organismos que possam causar doenças. Depois dessa etapa de desinfecção, você tem uma etapa de adição de flúor, que é a fluoretação, onde você adiciona o F-, como ele tem carga negativa, como ele tem carga elétrica, ele é um íon, como ele tem carga negativa, ele é um ânion, que é a espécie chamada de fluoreto. O fluoreto ele é adicionado na água porque ele ajuda a prevenir a formação de cáries. E a próxima etapa é a correção do pH. Nós ainda vamos ver o que pH significa, mas
O pH ele mede a quantidade de íons H+ em uma solução. E quanto mais H+ uma solução tem, mais ácida ela é. Então, nesse caso, essa etapa serve para diminuir a acidez da água. Uma acidez excessiva da água prejudica a tubulação por onde essa água vai passar. Além disso, uma acidez alta demais da água também pode ser prejudicial à saúde. Depois que a água passou por todas essas etapas, a água ainda precisa ser analisada para todos aqueles parâmetros que nós chamamos de critérios de potabilidade que nós falamos na aula anterior. Então, ela tem que ser testada em laboratório para as características físicas, químicas e biológicas e passar por todos aqueles parâmetros, porque só depois de atestado tudo isso é que essa água vai poder ser considerada potável e, portanto, boa para ser consumida. Passando por todos esses testes, então a água vai para o reservatório, que é essa estação aqui, e do reservatório ela vai para a distribuição e chega na sua torneira, depois de passar por todos esses processos. Depois de tudo isso, esse é um exercício bem simples que você tem que resolver. Em um slide só, você deve dizer o que significa cada uma dessas etapas aqui para chegar na sua casa. É um exercício bem simples. Se você está no rio e você está puxando a água, você está na primeira etapa do processo de tratamento de água. É um exercício super simples.